Queridas irmãs, queridos irmãos, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. É sempre com um renovado prazer que nós damos início às nossas reuniões. Mas o prazer de hoje se torna muito maior em virtude da data, porque hoje nós estamos relembrando os 100 anos de existência do SEB, o que equivale a dizer que são 100 anos de bons serviços prestados à comunidade. Isso nos faz lembrar até um artigo que foi escrito pelo saudoso professor Biratã, quando ele ainda estava entre nós, e ele escreveu um artigo com o seguinte título: 80 anos de luz. E parafraseando o Dr. Biratã, nós, graças a Deus, podemos dizer hoje: serve 100 anos de luz. E logicamente esperamos que daqui a mais 100 anos, daqui a mais 200 e assim sucessivamente, outros estejam em nosso lugar fazendo essa rememoração. Nós temos o prazer de ter conosco hoje o nosso irmão Maurício Mancini, que vem da cidade de Seropédica para nos trazer um belo tema. Ele é trabalhador do
do Centro Espírita Paulo de Tarso naquela cidade. E o tema sobre o qual ele irá falar realmente promete. Jesus, Pedro e nós. Será que nós temos alguma coisa a ver com Pedro? Ou será que Pedro tem alguma coisa a ver conosco? Mas isso, quem vai esclarecer é ele. Antes de passarmos a palavra ao nosso irmão, nós vamos pedir a companheira Rodrigo faça por nós a leitura de uma página de curso. Boa tarde a todos. Que Jesus seja a presença sempre em nosso coração. Nós vamos ler o livro Coragem, pelo Espírito Emmanuel, a Franciscana do Xavier. Mensagem para a nossa reflexão nos domínios da fala. Não somente falar, mas verificar, sobretudo, o que damos com as nossas palavras. Automaticamente transferimos estados de alma para aqueles que nos ouvem, toda vez que damos forma às emoções e pensamentos como recursos de voz. Terás pronunciado formosos vocábulos, selecionando frases a capricho. No entanto, se não as tiverem reclamado de bondade, entendimento, caridade, é possível que tenha escolhido apenas indiferença ou distância nos companheiros que te partilham a experiência. Ainda mesmo hajam sido as tuas expressões das mais corretas e das mais nobres, gramaticalmente considerando, se nelas colocaste quaisquer vibrações de pessimismo ou azedume, ironia ou insinceridade, elas terão sido semelhantes a recipientes de ouro que derramassem vinagre ou veneno, ferindo, amargurando os corações ao redor de ti. Isso ocorre porque, instintivamente, a nossa palavra está carregada do nosso próprio espírito. Ou melhor, insuplamos os próprios sentimentos em todos aqueles que nos prestem atenção. À vista disso, analisemos em tudo o que dissermos com muito cuidado. Conversa é doação de nós mesmos. Opiniões que exteriorizemos são pinceladas para a configuração do nosso retrato moral. Mais que isso, o verbo é criador. Cada frase é semente viva. Plantamos o bem ou o mal, a saúde ou a enfermidade, o otimismo ou o desalento, a vida ou a morte. Naqueles que nos escutam, conforme as ideias edificantes ou destrutivas, eles empunhamos pelos mecanismos da influenciação, ainda mesmo que indiretamente. Falsamente as feridas dos que se encontrem reunidos nas trilhas do mundo. Entretanto, que será de nossos irmãos horizontalizados na angústia, se não lhes instigamos no coração a fé necessária e para que se levantem na condição de filhos de Deus, tão dignos e tão necessitados das bênçãos de Deus quanto nós? Estudemos a nossa palavra, entendendo-lhe a importância da vida. Diálogo é o agente que nos expõe o mundo íntimo.
O Verbo é o espelho que nos reflete a personalidade real para julgamento dos outros, mas e apareceremos, Emmanuel. Bem, irmãos, depois desta belíssima página, nós vamos agora fazendo aquele recolhimento íntimo tão necessário neste momento requer. Aqueles que preferirem poderão cerrar os olhos físicos e a noção da visão espiritual. Vamos procurando nos elevar através desta força maravilhosa que é o nosso pensamento. Vamos deixando as vulgaridades da terra e vamos até Jesus nosso Mestre e até Deus nosso Pai. E diante de Deus, o Senhor da vida, ajoelhamos em espírito, digamos do fundo dos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por esta sublime oportunidade de podermos aqui nos encontrar nesta tarde agradável. Muito obrigado, Senhor, por conhecermos essa doutrina maravilhosa que é um verdadeiro manancial de amor. Ajuda, Pai querido, para que a nossa casa, que pela sua misericórdia é hoje uma luz que ilumina este local, que ela possa também, pelo nosso esforço, pela nossa transformação para melhor, possa vir a se tornar um verdadeiro farol, iluminando não somente nós, não somente aqueles que aqui frequentam, mas iluminando a todos os necessitados. Ó Pai de amor, nós pedimos, abençoa a todos nós que aqui nos encontramos. Abençoa ao nosso irmão Maurício Mancini, que veio com toda boa vontade atender a nossa solicitação para falar de um tema de extraordinária importância. Que os seus emissários de luz, Pai, possam envolver e que possa realmente, com a sua palavra, tocar os nossos corações. Agradecemos mais uma vez, Senhor, pela oportunidade e pedimos licença para, em seu nome, e em nome de todos os cumpridores dos seus desígnios,
possamos dar providenciado a nossa reunião nesta casa. Muito bem, nós então já apresentamos o nosso expositor, Maurício Mancini, lembrando que ele é de esfera médica, trabalha no Centro Espírita Paulo de Tarso, para quem não tivesse chegado ainda antes de nós darmos entrevista. Então vamos desenvolvê-lo nas nossas melhores vibrações. Antes, eu vou pedir encarecidamente, porque é uma coisa que geralmente a gente esquece, quem tiver um celular, por favor, desliguem ou coloquem silencioso. Muito obrigado antecipadamente. Queridos companheiros da família espírita, boa tarde. Trazemos o nosso abraço para o Centro Espírita Paulo de Tarso. A alegria de compartilhar esse momento tão importante com essa casa. Jonas de Ângeles costuma dizer que quando uma tarefa espírita completa 10 anos, aí sim recebe da espiritualidade maior uma chancela de seriedade e por isso mesmo mais atenção. E essa casa está recebendo o seu 10º selo, o que é algo significativo em termos de movimento espírita. Que nós possamos, lembrando carinhosamente dos seus fundadores, dos trabalhadores dos momentos iniciais, daqueles que foram desbravadores, enfrentando todas as dificuldades para que hoje nós estivéssemos aqui. E para que essa instituição represente sim um farol a iluminar as mentes e os corações das criaturas desta região. E é exatamente em função de trabalhadores dedicados, de companheiros que abraçaram o ideal espírita e compreenderam a mensagem cristã. O Centro Espírita de Valença completa 100 anos. Quando as criaturas, em meio aos embates da vida, em meio aos desafios, quantos não desistiram? Quantos não abandonaram o barco? Mas houve aqueles que ficaram, que garantiram a continuidade. E se nós pensarmos bem no movimento cristão, a escolha de Jesus, como o Mestre foi sábio quando esteve materialmente entre nós, ao convidar trabalhadores para com ele comporem o colégio apostolado. Porque se Jesus tivesse ido buscar apenas entre os príncipes, os nobres, ou os sacerdotes já vinculados ao culto religioso, ou os sábios do seu tempo, nós hoje teríamos todas as desculpas possíveis para argumentar: ah não, está calor demais, eu não preciso ir, está difícil demais, eu não pretendo enfrentar esse tipo de coisa, afinal de contas, Jesus é Jesus, ele está tão longe, né? E eu aqui assim, tão disperso, tão aqui embaixo, morrendo de autopiedade quase, como as criaturas costumam ser. Mas o Mestre não fez isso. Jesus convidou a trabalhar com ele, a espalhar as sementes do Evangelho às criaturas comuns, aquelas que têm tudo a ver conosco. Pescadores simples, homens que tinham que se dedicar ao trabalho, criaturas devotadas à família, outros cobradores de impostos, tantos quase iletrados, convivendo com ele, vistos como homens rudes, mas que, tocados pelo seu amor, tendo suas mentes e sentimentos iluminados pela sua mensagem, se tornaram sustentáculos dela, dando continuidade. E em todos os tempos assim foi. Daqueles que o Mestre escolheu para cooperar com ele, evitando que tivéssemos desculpas para não estar também na sua seara, Simão Pedro é o que mais de perto parece nos ensinar. Uma companheira nossa muito querida de Leopoldina, Minas Gerais, costumava dizer que Simão Pedro em nós, ou para nós, é um referencial de aprendizado. Porque era uma criatura rude, cometia tantos desativos. E a Elizabeth disse assim: a gente aprende com as mancadas de Pedro.
Porque Jesus ensina, repete, repreende Pedro e mesmo assim confia nele. Entende que apesar das suas limitações, ele era capaz de dar conta da tarefa que lhe foi confiada. Como a repetir para nós, que apesar das nossas limitações, nós somos capazes de dar conta da tarefa que nos é confiada. Quantos dizem assim, não, eu não posso ir ao centro porque eu tenho que dar atenção à minha família. Tem aniversário de filho, tem festa de 15 anos de filha, tem comemoração inteira da sogra. Não, isso aí não é para comemorar não, gente. Esquece de abar, não é? E as pessoas ficam afastadas do trabalho por causa da família. Mas Simão Pedro tinha família, tinha o seu trabalho, tinha os seus desentendimentos, porque senão não abordaria o mestre. Senhor, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Será até 7 vezes? Porque era costume entre os judeus alardear publicamente ao ofensor que ele era perdoado, mais no sentido de humilhá-lo do que no sentido de realmente buscar a reconciliação. Imagina, alguma coisa a Francisca faz para mim lá no Paulo de Tarso, eu fico danado da vida. E aí, como um bom ex-judeu, diz, Francisca, eu te perdoo, todo mundo vai ficar de olho para ela. Aí traga a Francisca no Centro Espírita de Valência, Francisca, eu te perdoo de novo. O pessoal vai pensar o quê, né? Então era exatamente isso que Pedro perguntava a Jesus. Devo humilhar o meu agressor? E Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E aí para Simão Pedro, gente, que era pescador, que mal conseguia contar nos 10 dedos da mão, 70 vezes 7 vezes era 490, ele não sabia que número era esse. Virou infinito, infinitas vezes. As nossas preocupações com o lar nos fazem lembrar como Jesus agia quando ia a Cafarnaum e se hospedava no lar de Pedro. Ficava tumultuado, as pessoas queriam a atenção do mestre, mas houve uma vez, como Marcos relata, que Jesus ali chegando, a família estava constrangida para receber, estavam tensos. A sogra de Pedro estava enferma, ardia em febre, tinha delírios. E lógico, não haveria como a família ter sossego para acolher o visitante ilustre com aquela situação de enfermidade. Pedro fica preocupado, se retrai ainda mais, o que significaria para o mestre um trabalhador a menos na seara de divulgação do Evangelho. E então o que Jesus faz? Vai até ao quarto, estende as mãos sobre a sogra de Pedro e a cura. Rapidamente ela, recuperando a saúde, passa a servi-los, deixando ao colaborador então espaço para o tempo, para o trabalho do bem, que é o mesmo que acontece conosco. É claro que nenhum de nós vai virar lá para o parente que está tendo um infarto, peraí que eu tenho que ir para a reunião no centro, depois eu te socorro. Ele baixa na reunião mediúnica depois, né, gente? Mas entender que quando nós estamos nas vides do bem, nosso núcleo familiar será dos primeiros a ser beneficiado pelas vibrações amorosas dos benfeitores espirituais. Tenhamos certeza, convicção disso. Nossos pais, nossos avós, nossos filhos estão todos sustentados graças às horas de trabalho no bem que temos conseguido angariar. E é isso que o mestre fez e ensinou-nos através de Simão Pedro. Mas não apenas em relação às suas qualidades, às muitas fragilidades. Preconceituoso com os homens do seu tempo, Humberto de Campos relata que quando Maria de Magdala busca Jesus em Cafarnaum, encontra diretrizes novas para a sua vida, emocionada, se lança aos pés do mestre e ele a acolhe em seu regaço. Naquele momento de fraternidade e entendimento, Pedro passa pela sala e lança sobre ela um olhar de reprovação. O preconceito, aquela mulher de má vida, e Jesus a abraça. Então, exatamente nas fragilidades, ou como Humberto diria, nas mancadas de Pedro, nós vamos nos educar. E como Pedro é atual para o espírita moderno. Como Pedro faz parte do nosso dia nas tarefas espíritas. Nós que aqui estamos jornadeando na vida, que abraçamos a doutrina e que nos tornamos trabalhadores dessa seara, também somos frágeis, também negamos o mestre, também nos esquivamos das tarefas,
Mesmo assim, Jesus confia em nós. Mesmo assim, os benfeitores espirituais continuam nos oferecendo a oportunidade de servir e de crescer. Só nos resta então abraçá-los. E quando analisamos as fragilidades de Pedro, vamos perceber que muitas delas nós também as temos. Contam os evangelistas que após Jesus haver passado um dia inteiro levando a sua mensagem de amor, curando os enfermos, amparando as criaturas delimentadas, afligidas por espíritos inferiores, já desgastado daquele dia de atividades, ele se despede dos discípulos, manda que atravessem de volta ao lago de Genezaré, rumo a Cafarnaum, enquanto ele subia ao monte para orar. E aí, segundo contam os evangelistas, pela madrugada, pela 4ª da vigília noturna, o que dá mais ou menos lá pela meia-noite, Jesus vai ao encontro dos discípulos, caminhando sobre as águas. Um fenômeno de levitação que hoje é bem conhecido para nós, pelo menos no meio espírita. E aí os discípulos, ao perceberem na alta noite aquele silhueta branca caminhando em direção ao barco, se assustam e começam a gritar: é um fantasma, socorro! E Jesus diz: tem de bom ânimo, não temais, sou eu. E Pedro duvida: ah, Senhor, se és tu mesmo, andando contigo sobre as águas. E Jesus diz: vem. E aí Pedro, temeroso, bota o pé para fora, bota o outro e começa a caminhar. Começa a andar sobre as águas do lago de Genezaré. Mas, repentinamente, dizem eles, o vento sopra, as águas se agitam, e Pedro tem medo, e tendo medo começa a afundar. E afundando começa a clamar: salva-me, Senhor, porque eu pereço. Jesus lhe estende a mão, o tira das águas e o leva de volta à segurança limitadora daquele barquinho que atravessava o lago de Genezaré, o mar da Galileia. E aí as pessoas imaginam: nossa, ele quase morreu afogado, agora vai ganhar um cafuné espiritual de Jesus. Nada disso. Por que duvidaste, ó homem de pouca fé? Jesus o repreende, no sentido do amor mesmo, para que ele desperte e confie mais. E não acontece conosco. É lógico que se nós fôssemos imaginar essa passagem evangélica apenas no seu sentido literal, ela abriria margem a várias investigações científicas, desde a questão da levitação até a agitação de um lago. O chamado Mar da Galileia não é mar coisa nenhuma. É um grande lago onde desembocava o Rio Jordão, mais ou menos do tamanho da Baía de Guanabara. Normalmente de águas muito plácidas. Mas se nós observarmos essa situação do ponto de vista da vida espiritual, quantos ensinamentos? Nós temos que atravessar o mar das nossas vidas. A instabilidade das águas é característica dos desafios que cada um de nós, espírito encarnado, precisa vencer para chegar a outra condição. E normalmente nós nos condicionamos para essa travessia àquela estabilidade aparente, falsa de um barquinho, chamado rotina. Nós nos acostumamos a acordar sempre na mesma hora, a frequentar a mesma escola por vários anos, a estar nas mesmas atividades da casa espírita por décadas a fio, sem experimentar outras oportunidades que nos são oferecidas. Convivemos com as pessoas mecanicamente, sem perceber os ensinamentos que elas nos trazem. É o barquinho para a travessia do mar da vida. Mas, como a espiritualidade espera e sabe que nós somos capazes de mais, frequentemente nós somos desafiados, somos abordados pelos benfeitores espirituais que nos convidam a deixar a estabilidade aparente do barco e enfrentar as águas, com novos desafios, com uma instabilidade, sem dúvida nenhuma, mas que testará as nossas forças e a nossa perseverança. E aí costumamos fazer como os discípulos: é o fantasma. Quer um exemplo claro disso? A criatura chega à casa espírita apresentando transtornos obsessivos. É encaminhado o seu nome à reunião mediúnica, ela é encaminhada ao esclarecimento, ao atendimento fraterno, ao serviço de passes, à água purificada, e melhora, e se vincula à casa.
Quando já bem restabelecida, as criaturas começam a perceber que aquele indivíduo, antes um paciente, pode se tornar um colaborador, um assistente. E aí costumamos abordar: olha, companheiro, já está na hora, você não percebeu que já está bem? A espiritualidade já está te convidando para colaborar, seja no serviço assistencial, fazendo campanha do quilo, participando da sopa, seja nas reuniões de estudo. E aí eu digo: não, só pode ser obsessor, é um fantasma, não vê que eu estou em tratamento ainda? E às vezes eu caio na besteira de perguntar: está em tratamento? É, há uns 15 anos. Eu falei: ô, obsessor de esse tem que tirar na lixa, aquela bem áspera, porque não está ajudado no indivíduo. 15 anos de obsessão ninguém merece. E ainda usa desculpa para não trabalhar, né, gente? Não, a campanha do quilo é domingo às 8 da manhã, o meu obsessor só deixa eu acordar às 11. Esse tem nome, se chama preguiça. Exatamente como os discípulos fizeram, veio abalar a rotina deles. De assistido, de coitadinho, de paciente, é um fantasma. Não pode ser um benfeitor espiritual, mas é como Jesus era para aqueles discípulos. E quando aqueles poucos acreditaram, então deixa eu testar, não é? E começamos a testar. Vou lá trabalhar na sopa, vou cortar legumes. E aí veio os desafios. Porque algumas tarefas espíritas parece que ainda tem dono, as pessoas registraram lá nelas, né? E aí é a sopa do seu fulano, é a reunião da dona Beltrana, e o indivíduo se aborrece. Não volto mais lá naquela sopa. Eu queria cortar a cenoura em rodela, tinha que cortar em bastão e brincar comigo. Se aborrece. E some. Quando nós começamos a afundar, e na nossa vigilância nós abrimos espaço para que de novo espíritos atrasados nos influenciem. E aí voltamos à casa espírita desesperados: ai, me ajuda, deve ser o obsessor que voltou. Voltamos a tomar passe, voltamos a beber água purificada, mas não esperemos dos benfeitores espirituais o cafuné espiritual. Farão conosco o mesmo que Jesus fez com Simão Pedro. Aprendamos com Pedro: porque duvidaste, ó criatura de pouca fé. A nossa fé frágil nos faz muitas vezes retardar o comprometimento nas tarefas que contribuem para o nosso desenvolvimento espiritual. Pior ainda, quando aqueles de nós nos permitimos iludir. Às vezes é assim, não é? Ah, eu sou espírita, sou imortal, a doutrina espírita me parece tão mais do que as outras. Já li o Livro dos Espíritos umas 5 vezes. Eu imagino que deve ter um aeróbus me esperando logo depois do cemitério, na porta do cemitério, para levar para o nosso lado. Só porque leu o Livro dos Espíritos, só porque tem um rótulo de espírito. E levamos a nossa fé a uma condição de orgulho tal que não nos permitimos uma série de desafios. Ah, não, eu sou dirigente do centro, eu vou bater o chão. Quando se compromete com o trabalho, os encargos são muito mais importantes do que os cargos e os rótulos. Aquele que mais tem a contribuir, que realmente está na condição de liderança, deve ser o exemplo, o modelo para que os outros assumam também compromissos. E não é que Simão Pedro deixou-se mordiscar pelo bichinho da vaidade? Já nos momentos finais da passagem de material de Jesus pela terra, naquilo que se convencionou chamar a Santa Ceia. Todas as refeições com Jesus eram santas, afinal de contas, mas aquela em especial. E aí, depois de haver visto o Mestre fazer tantos fenômenos, curar tantas criaturas, livrar tantos outros de espíritos chamados imundos, Pedro já se achava o primeiro ministro do Rei dos Céus, gente. Não era pouca coisa. E aí os discípulos começaram a disputar entre eles. Se Jesus era o rei, se Jesus ia nos apresentar o Rei dos Céus, quem seria o maior nesse reino? Quem estaria mais perto do Mestre? Quem sentaria à sua direita? E Jesus, vendo aquelas coisas todas, aquele mexerico todo, sem falar coisa alguma, tirou a sua túnica, cingiu-se com uma toalha, pegou um cântaro e uma bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos. Foi um escândalo. Imagina a cara de Pedro: oh, se ele que é o mestre está lavando os pés, o que vai sobrar para ele lavar? E quando Jesus chegou juntinho dele, disse: Senhor, não me lavarás os pés. E a fé orgulhosa: isso eu não faço, é humilhante. E aí Jesus olha para Pedro e diz assim: se eu não te lavar os pés,
não tens parte comigo. Que ele se assusta, como nós nos assustamos. Que aí descamba da fé orgulhosa para a fé ignorante. Ah, Senhor, então lava também as mãos e a cabeça, faz a faxina completa. E aí Jesus responde: não é necessário. Para o trabalhador que está pronto, basta que se lavem os pés. E Pedro deixou ele lavar os pés, era lógico, não era bobo nem nada, né? Mas como isso representa para nós? O conjunto das nossas vivências terrenas. Ah, eu sou palestrante, então as pessoas têm que fazer, esticar o tapete vermelho e receber. Que balela! Que coisa mais sem graça! Não é popstar, não é estrela do rock, gente, é trabalhador espírita. Vai ficar mandando lista do que come, do que não come, do que quer experimentar. A gente tem que dar graças a Deus de ser chamado para falar. Certa vez, quando há algum tempo a gente passou um momento de grande dificuldade, estava complicado os deslocamentos. E aí, em determinado momento, olhando a agenda já com compromisso, que a gente lembra, esse compromisso de hoje foi marcado em janeiro do ano passado, né? E aí, com um monte de compromissos, de repente não dava para atender a todos. Eu estava pensando em cancelar alguns. E aí um amigo muito querido, que se apresenta para nós como irmão Assis já há alguns anos, há mais de 26 anos de tarefas mediúnicas, apareceu e disse assim: o que é neste tom? E eu falei: olha, não dá, não consigo cobrir todos esses compromissos, está muito difícil. Ele olhou bem nos meus olhos e disse assim: pelo que tu deves a Jesus, tu devias pagar para as pessoas te ouvirem, elas te chamam de graça. E aí a gente está aqui. E daqui, depois que sai daqui, vai ajudar a arrumar a casa espírita do mesmo jeito, como qualquer outra criatura. Precisamos disso. Nós é que precisamos do trabalho, não é o trabalho que precisa de nós. E Pedro descambou então daquela fé orgulhosa: tu não faço coisas humilhantes, tu vou ser primeiro-ministro de Jesus, então não vou fazer coisas pequenas, para a fé ignorante. Ai, Senhor, então lava tudo. Não acontece assim. Não, eu sou líder. E aí vem um momento de dificuldade, devem ser os obsessores. Vou lá você tomar passe, beber água frutificada, volta à condição de paciente. O simbolismo da passagem de Jesus conversando com Pedro nessa hora é impressionante. Basta que se lavem os pés. As mãos representam o nosso instrumento para o trabalho material. A cabeça, guardiã da mente, instrumento para o trabalho intelectual. Devemos tê-los prontos, bastando então que se limpe a base, o conhecimento. Os fundamentos da nossa fé devem estar cristalinos, para que a nossa ação seja construtiva no bem. Foi isso que Pedro aprendeu com Jesus. É isso que nós aprendemos com esses desafios. Os desafios da vida. Ah, mas eu estava há 25 anos no Espiritismo, agora que tem esse problema. Porque se viesse quando estava 6 meses, não aguentava, teria fugido. Agora a gente já sabe que passa. Agora a gente já sabe que dá conta. Então vem a dificuldade, vem a esquisitice, vem os problemas da doença, da família, dos problemas do trabalho, todos aparecem às vezes ao mesmo tempo, mas porque o trabalhador já está mais bem qualificado. Voltar à condição de tomar passe, ficar sentindo pena de si mesmo, parar os trabalhos porque deve ser um processo obsessivo, é a maneira mais fácil de afundar ainda mais. Quando Jesus alerta a Pedro que as mãos e a cabeça já estavam prontas e limpas, ele nos diz: ei, trabalhadores, vamos servir, mesmo com as dificuldades, mesmo que seja necessário ainda lavar os pés. Isso quando não ficamos imaginando que nós somos muito melhores do que os outros, e que os outros devem nos servir. A nossa fé às vezes descamba até para a agressividade, para a violência. Nós trabalhamos numa cidade que é, segundo o censo, agora de 2010, o município mais evangélico do Brasil, proporção da população. Então, estabelecer tarefas do movimento espírita em Seropédica é um desafio de cada minuto, não é nem de cada dia, porque sempre vamos encontrar dificuldades. Se nós ficarmos debatendo ou gastando energia para os nossos companheiros de outras fileiras religiosas para provar
que o Espiritismo não é o que eles pensam que é, a gente não trabalha. E às vezes partimos para aquela coisa, e usamos palavras nada delicadas em relação a nossos companheiros de outras religiões. Simão Pedro agiu da mesma maneira. Quando faltam os argumentos, nossas palavras algumas vezes se tornam instrumentos de agressão. Jesus havia terminado a Santa Ceia, seguiu com alguns discípulos para o Jardim das Oliveiras, para o Getsemane. Deixou-os para orar e avançou um pouquinho. Terminadas as suas orações, seu momento de súplica a Deus para que suportasse as dificuldades que viriam, vai ao encontro dos discípulos, e quando começam a sair de Getsemane, vem a guarda dos servos dos sacerdotes para levar o preso. E Pedro, não tendo como argumentar, vendo Judas entre eles, lança a mão de uma espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, de Malco. Jesus imediatamente o repreende e diz: embainha a tua espada, Pedro, porque todo aquele que fere a espada, pela espada perecerá. Pedro então guardou sua espada e ficou aguardando momentos muito difíceis. Hoje, para nossa felicidade, já não acendem mais fogueiras para nós, embora a gente tenha tido que suportar um exorcismo na primeira casa que morou em Seropédia. Quando os vizinhos de baixo descobriram que a gente era espírita, fizeram uma sessão tocando com vassoura, mas não era espada, a gente era só o cabo da vassoura. E a gente também não lança mais espadas de metal para ferir a ninguém, mas mesmo nós espíritas, quando desatentos, guardamos uma espada afiadíssima. Em alguns ela parece até ser bífida, né? Igual das cobrinhas, tanto que elas estão espalhando seu veneno. Então hoje os Espíritos nos sugerem: embainha a tua espada, cala-te certo, porque a melhor resposta que nós podemos dar aos nossos agressores não são discursos de muitas horas, não são textos de muitas páginas, mas vários momentos de bom trabalho no bem. A propósito disso, e é interessante como as nossas palavras repercutem para o bem ou para o mal. Elas podem arrasar as criaturas, ou podem fazer que os suicidas tenham ânimo e esperança de continuar vivendo. Conhecemos um companheiro numa cidade do interior de Minas, aquelas pequenininhas, em que o primeiro semáforo virou ponto turístico, porque tinha um bonequinho que saía andando quando ficava verde, que dirigir naquela cidade era uma das dificuldades. Dirigir em cidade grande é difícil, mas dirigir em cidade do interior é pior ainda. E um companheiro, começando a frequentar a casa espírita, era motorista de táxi. Motorista de táxi em cidade do interior de Minas só faz duas coisas: pega a gente na rodoviária, leva a gente na rodoviária, ou pega a gente no mercado e leva a gente no mercado. E ele era estressadíssimo. Imagina uma cidade que tem muita bicicleta, que tem muita carroça, que tem um trânsito alucinado. Tudo que acontecia, ele destemperava, colocava a mão para fora, xingava um monte de palavrões, ele ficava assustado. E ele começou a frequentar a casa espírita, começou a aprender a respeito do efeito das palavras, da importância e principalmente da repercussão que elas têm em nós. Quando eu me enfureço e despejo um palavrão, primeiro ele vibra dentro da minha caixa torácica. Primeiro ele afeta as minhas cordas vocais, para depois chegar aos ouvidos do outro. E percebendo o quanto lhe fazia mal aquele destempero do trânsito, o nosso companheiro começou a disciplinar-se. Lá se vão mais ou menos uns 10 anos desse primeiro momento. Como ele melhorou! Hoje, quando ele dá uma fechada, quando alguém faz uma barbeiragem, ele ainda abre o vidro, ele ainda põe a mão para fora, mas diz: vai com Deus! Um dia esse vai com Deus vai com outra vibração, mas já está muito melhor do que eu costumo falar. Como estão as nossas espadas? Embainhadas para que possamos trabalhar? Ou como Pedro, atônitos, não tendo como defender a doutrina, porque a doutrina espírita não precisa de defesas? Imagina, gente, se Jesus e Kardec precisassem de defensores, como nós, a doutrina já tinha acabado hoje de começar. Então nós é que aproveitamos, e a doutrina nos defende quando nós nos tornamos seus trabalhadores, seus cooperadores. A condição de assistido pode ser cômoda, mas é a condição de assistente que
que nos leva à evolução. E muitas das vezes nós nem percebemos. Simão Pedro também não, gente, que ainda somos frágeis. E que apesar das nossas fragilidades, a espiritualidade ainda confia em nós, como Jesus confiava em Pedro. Há um relato interessante dos evangelistas. De novo, durante a ceia, Jesus comentava com os discípulos: esta noite ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. E vós, disse ele, tereis vergonha do meu nome. Os discípulos ficaram todos indignados. Como, Senhor? Nós somos fiéis a Ti, nós Te acompanhamos. E ele insiste que os discípulos se dispersariam. E aí Pedro e alguns outros dizem assim: pois eu te digo, Senhor, que se me for mister morrer, eu não te negarei, eu não desertarei de Ti. Pedro olha para ele e diz: pois eu te digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, por 3 vezes vais me negar. E nós sabemos o que aconteceu depois, não é? Jesus foi preso, levado à casa do sogro do sumo sacerdote. Tiago, filho de Alfeu, que podia entrar, que transitava bem entre os fariseus, foi para o salão saber o que ia acontecer com o mestre. Mas Pedro não, era um pescador galileu, ficou do lado de fora, se roendo de curiosidade. Passa uma empregada e reconhece: você estava com ele, não é? Não, mulher. Se afasta. Tentando ver na janela, passa um outro serviçal e diz: mas a tua fala te trai, tu és galileu, então tu és um deles. Não sei do que falas. E quando a multidão se junta em volta dele e começa a clamar de que ele era seguidor de Jesus, esbravejando, ele nega o mestre. Nessa hora o galo canta. E segundo contam, através da janela, os seus olhos e os olhos de Jesus se encontram. E o mestre, como a lhe dizer com os olhos: eu não te disse que eras frágil? Quantos de nós não somos assim? Empolgados. Chega na casa espírita no primeiro mês, quer participar de tudo. Das reuniões mediúnicas, da reunião de estudo, do sistematizado, da campanha do quilo, da sopa, de tudo. E aí passa esse mês de deslumbramento, começam as dificuldades, começa a se afastar. Ah, mas eu fui lá no EJA, fiz um comentário, ninguém concordou comigo, não volto mais. Né? Fui na sopa, não consegui cortar o legume que eu queria, não volto mais. E some, desaparece. Alguns criam trabalhos, são empolgados: não, eu sei que eu vim aqui com uma missão, já pensou? Devo ser um médico de cura. Tem que abrir espaço na casa para fazer cura. Aliás, essa é uma questão interessante, né, gente? Nosso movimento espírita é dado a modismos, e às vezes acontecem esses. Se nós tivéssemos cometido o desatino de colocar uma faixa ali fora, na beira da praça, né? A partir de semana que vem, cirurgias espirituais. Ia dar engarrafamento em Valência, chega em Rio das Flores. Mas bota lá um anúnciozinho assim: a partir de terça-feira, nova turma de estudo do Livro dos Espíritos. Vem sim. O dirigente, o filho do dirigente, que era folga, era babá, o irmão ou vizinho do dirigente para tomar conta do filho, e 2 curiosos para saber que negócio é esse de curso dos Espíritos. Então é esse fogo de palha, é essa fragilidade. Nós às vezes negamos a doutrina, nós negamos Jesus quando desertamos de uma tarefa, quando abandonamos um trabalho em meio, quando nos recusamos a crescer. Às vezes a gente diz: não, eu ainda sou muito atrasado, está doido para morrer para nosso lar, mas na hora de ser chamado para o trabalho diz que é muito atrasado. Nessa hora a gente diz: não tem problema, você acha que vai para o nosso lar, a gente está arrumando um cantinho para você lá nas câmaras de edificação. Como trabalhador, não, como paciente. Não é verdade? A gente até lembrou, acho que eu até falei isso no ano passado, na Semana Espírita. O filme Nosso Lar fez um grande favor aos espíritas e à doutrina, de alertar aos não espíritas que a vida continua depois da morte. Mas também criou um problemão, porque todo mundo viu aquela coisa bonita, aeólogos voando para cá, para lá, laptop para mandar mensagem para os parentes assim, encarnados, a arquitetura do Oscar Niemeyer enfeitando a parte central lá. Todo mundo agora quer morrer e ir para nosso lar. Esqueceu que o nosso lar está encostado no umbral. Até quem não é espírita, gente. Será que eu morro, vou para lá? Já me perguntaram várias vezes.
vai dar problema de superpopulação, mas o governador de nosso lar, através de um médico muito confiável, já avisou: não se preocupem, nós vamos fazer reforma agrária no Umbral, construir casas populares e vender no programa Minha Casa na Outra Vida, que nem o governo federal está fazendo na terra agora, para a gente poder acomodar todo mundo que quer ir para nosso lar. Tem várias outras colônias, viu, gente? Nosso lar lá, região do Rio de Janeiro e Niterói. Provavelmente aqui a gente deve ter até outra, mais bem apessoada, com menos trânsito, que nem tem lá. A gente pode pensar, desde que nós não desertemos da tarefa. Reconhecer as nossas fragilidades não quer dizer nos acomodarmos a ela. Ah, fulano, vem fazer curso de passe, vem colaborar conosco no passe. Não posso, porque eu ainda fumo. Ora essa, o convite para trabalhar no curso de passe não vai ser usar o cigarro como desculpa, ao contrário. O convite para trabalhar no passe é um estímulo a mais para que você pare de fumar, para que você ajuste a vida. E não, aquela desculpa, ainda estou muito atrasado, eu só vou no centro para assistir palestra e tomar passe. E anota no caderninho para juntar bônus hora. Não vai resultar em nada. Pedro aprendeu da pior maneira possível, chorando amargamente. É claro que depois que aquele galo cantou, Pedro despertou de verdade, não como homem, como espírito. E mesmo depois de Jesus haver partido, ele enfrenta o sinédrio, enfrenta os sacerdotes e continua a divulgar a mensagem. Mas naquela hora ele não sabia que era frágil. E nós também não reconhecemos as nossas fragilidades. Tem gente que chega na casa espírita já com um passe para reunião mediúnica. Olha, eu fui lá no cantinho da vovó, não sei das quantas, ela disse que eu sou médium, tenho que ir para a mesa. Lá no centro espírita Paulo de Tarso, não. Pode ir para a mesa, servir a mesa, nos almoços fraternos, essas coisas assim. Aí vai para a mesa. Mas para a mesa mediúnica, nem pensar. Imagina, eu sou médium de berço. E é pior ainda. Porque faz na reunião mediúnica o que a criança faz no berço. Quando não faz, o que a criança faz na fralda. Aí ele segura mesmo. Vai estudar pelo menos uns 2 anos até ficar equilibrado. Porque chegar doido desse jeito na casa espírita só vai perturbar a reunião mediúnica. E essa é uma outra questão interessante que Pedro precisou aprender com Jesus e que nós ainda temos uma dificuldade para aprender. Como é que nós saímos do cinema ou da sala de exibição quando assistimos o filme Nosso Lar? Encantado. Não tinha quem não sorrisse ou chorasse ao mesmo tempo, não é? Tinha uns que estavam indo para o ponto do ônibus achando que estavam indo para o ponto do aeróbus. E aí de repente não era o aeróbus, era aquele busão mesmo, cheio de gente, lotada ao trem. E aí a vibração foi para onde, né? Já começa a falar mal do governo, começa a falar mal do colega que está do lado, o desodorante venceu daquele que está com o braço levantado. Acabou a espiritualidade. Acontece rotineiramente conosco. E acha que não acontecia com Pedro? Acontecia. Contam os evangelistas que Jesus caminhava com os discípulos pelas bandas do mar em Cesareia de Filipe, uma outra cidade. E aí caminhando, observando os barcos, observando os pescadores, de repente, sem o menor sinal de que ia fazer isso, o mestre para, os discípulos se reúnem em volta dele e ele pergunta: que dizem os homens ser o filho do homem? Que dizem que eu sou? E aí eles dizem: uns dizem que és Elias, outros que Jeremias, ou um dos profetas que ressuscitou. E aí Jesus arruia a eles direto: e vós, que dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus enaltece Pedro: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foram nem a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. Pedro deve ter inflado igual um pombo, né? Médium de Deus, olha só que chique, gente. Recebeu direto de Deus a revelação, estava se sentindo ali. Terminado isso, Jesus ainda fez um elogiozinho a mais. E eu digo que és Pedro, e sobre esta pedra ele ficaria a minha igreja, e as forças do mal não prevalecerão contra ela. Além de fazer aquela empada bem recheada, ainda botou azeitona. Só para Pedro. Continuaram caminhando. Mesmo passeio, hein, gente? Não foi uma outra ocasião. Ainda pelas bandas de Cesareia de Filipe, Jesus começa a falar com os discípulos.
que não compreenderiam a sua mensagem, que iriam prendê-lo, matá-lo, aprisioná-lo, crucificá-lo. E Pedro, que já estava se sentindo o primeiro-ministro do Rei dos Céus, se Jesus ia passar por aquilo, ele ia perder o cargo de primeiro-ministro. E aí, ousando, já que ele tinha sido médium de Deus, chama Jesus de lado e diz: ô mestre, tem dó de ti, de maneira nenhuma acontecerão essas coisas contigo. Imaginando que elogiando Jesus, ia receber outro elogio. Jesus olha para ele assim: para trás de mim, Satanás, que não entendes as coisas que são de Deus, só as coisas que são dos homens. Olha a invigilância, olha a oscilação de Pedro no mesmo passeio. Ele é identificado como médium de Deus e como Satanás. Não é a saidinha do filme Nosso Lar? Não é a palestra que deixa todo mundo flutuando, enaltecido? Aí para no ponto do ônibus, aquele dia de chuva, passa aquele motoqueiro, motoboy, entregador de pizza, joga água suja na gente, a gente já xinga a mãe dele, a avó, a quinta geração. Acabou a vibração do centro. Vai para a reunião mediúnica, os benfeitores espirituais dão mensagens, consolam, acolhem espíritos sofredores, e os médiuns saem da reunião quase volitando, o pé nem toca o chão. Mas para um pouquinho, virou a esquina, já começa. Você viu que a fulana bateu na mesa? Você viu que o outro gritou? E o decote da outra dava para ver o perispírito dela. Na reunião mediúnica isso não pode, já começa a falar mal dos outros. São as invigilâncias. E a invigilância, a inconstância na tarefa do bem, é porta aberta para um fenômeno que Kardec estuda no capítulo 23 da segunda parte do Livro dos Médiuns, chamado obsessão. Se nós não queremos abrir portas aos obsessores, não vamos ficar paranoicos. Será que tem um espírito aqui atrás de mim? Não tem. Não adianta ficar paranoico. O que nós precisamos é manter a nossa mente, os nossos sentimentos e as nossas ações em equilíbrio, o máximo de tempo que nos for possível. Ah, mas de vez em quando a gente cai. Se cair 7 vezes, levanta 8. Porque é isso que a espiritualidade sabe que nós somos capazes de fazer. Do contrário, voltaremos ao barquinho à condição de assistir. E Jesus espera, e a espiritualidade amiga espera que nós sejamos todos assistentes. Imagine 100 anos de trabalho completa essa casa. Quantos trabalhadores, quanta mão de obra não foi necessária para chegarmos até aqui? E já que o nosso companheiro fez o contrato para daqui a mais 200 anos, vai precisar de mais trabalhador ainda, né, gente? Já pode botar o livro na mesinha ali para o pessoal se inscrever, porque essa é uma boa política. Às vezes nós fazemos a contra-propaganda na casa espírita. Olha, gente, a nossa casa está precisando de colaboradores no assistencial, para fazer campanha do quilo. O indivíduo que ouve um convite desse vai achar o quê? Que vai lá fazer um favor para o centro. Não é verdade? Vamos fazer diferente. Vamos anunciar assim: gente, a gente conseguiu 50 passes livres do umbral. Tem que fazer tantas horas de trabalho. Quem se candidata? Vá rapidinho. É interesse de quem está aqui, não é interesse da casa só. Nós é que nos enriquecemos com a tarefa. E precisamos estar mais atentos a ela. Para estarmos aqui, claro que nós vamos estar lá comemorando o plano espiritual. No próximo centenário desta casa, nós temos que garantir os trabalhadores de agora. Nossos jovens já estão na tarefa. As criaturas que chegam à casa são abordadas, são convidadas a se tornar trabalhadoras ou vão virar eternos assistidos? Para chegarmos a mais 100, mais 200, mais 300 anos, a hora de agir é essa. Já aprendemos com Simão Pedro. O que fazer? Aprender com ele a reagir. João conta no finalzinho do seu evangelho que depois daquelas aparições festivas em que os companheiros reviam Jesus, o mestre aparecia para eles utilizando o corpo materializado, diferente do corpo material que ele usava enquanto estava encarnado. Mas depois Jesus precisou retornar. Ele não estava o tempo todo mais junto com os discípulos quando estava encarnado. E aí eles ficaram tristes, abatidos. E agora, o que a gente vai fazer? Tem ninguém para dizer para a gente o que fazer. Jesus mandava tudo, orientava tudo. Não é verdade, não.
Quando ele despedia os discípulos 2 a 2 para fazer pregações, para levar a mensagem, eles estavam por conta própria, tinham que amadurecer. E aí, de repente, naquele abatimento, naquela tristeza, como acontece conosco nos nossos momentos de desafios, a gente imagina que o nosso guia espiritual tirou licença-prêmio, né? Deve estar de férias em Acapulco, em Cancún, e aí deixou aqui nessa situação espinhosa. Não é, não. É um momento oportuno de mostrarmos perseverança. E aí Pedro estava assim, abatido diante do mar. É o relato de João, hein, gente? Basta ler lá no Evangelho. Até que em determinado momento ele tentando agitar-se, sair daquele mar, disse: eu vou pescar. E os outros disseram: então nós vamos contigo. Quantos de nós não nos afogamos no trabalho, não nos afogamos nas tarefas, comprometendo até a saúde do corpo, para fugir dos problemas que batem as nossas portas, principalmente no lar, na casa espírita? Aí eu vou fazer palestra fora, o centro está pegando fogo, as pessoas estão se entendendo, mas eles sabem fazer palestra, para fugir da tarefa. É como o Pedro fez, ele foi pescar, e gastaram a noite inteira lançando redes, não pegaram nada, num claro simbolismo. Gente, aquele lago era viscoso, tinha bastante peixe, sim. Não era comum as criaturas virem sem nada pescar. Quando já pela madrugada voltavam à praia, sem nada terem pescado, um homem da margem pergunta: irmãos, tendes algo que comer? E eles respondem do barco: não, nós não pescamos nada. E o homem diz: ide lançai as redes pela banda direita do barco. Claro que não é jogar rede do lado direito, né, gente? É Jesus ensinando: gastem energia de forma construtiva, gastem energia de maneira que seja produtivo, e não apenas para fugir dos problemas, não apenas se afogando de trabalho para esquecer as mazelas íntimas. Solucionem as mazelas íntimas, solucionem os desafios familiares. Era o que Jesus estava ensinando a eles naquele momento. E então, lançando as redes, usando adequadamente as suas energias, enchem-se as redes de peixes, conseguem o resultado buscado. Quando se aproximavam da margem, João percebe e avisa Pedro: é Jesus. Pedro se veste, porque era costume eles pescarem com o mínimo de roupa possível. Dado o calor, a túnica agarrar em alguma coisa, não ia ficar muito fácil. Entra nas águas e vai ao encontro do mestre. Quando os outros chegam, já havia peixe assando numa fogueira, fizeram a ceia, todos felizes, sabiam que era Jesus, ninguém perguntava. O que mostra que o reconhecimento não era pela aparência física, deveria ser um tanto espectral. Depois de cearem, Jesus se levanta. Ato contínuo, Pedro também se ergue. O mestre olha para o pescador e diz: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele responde: sim, Senhor, eu te amo. Jesus lhe diz: apacentas os meus cordeiros. Como se o mestre lhe transmitisse uma tarefa do bem. Antes de Pedro relaxar da pergunta, vem Jesus de novo: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E o pescador se assusta. Será que depois de morto ele ficou surdo? Senhor, eu te amo. E Jesus traz uma mudança de gênero, mas a mesma tarefa. Então, apacenta as minhas ovelhas. Antes de Pedro piscar, vem de novo: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele começa a chorar. Eu duvidei, eu neguei 3 vezes, agora ele me pergunta 3 vezes e Jesus não acredita em mim. E chorando, Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo. Então tu sabes que eu te amo. E sem afetação, sem repreensão, Jesus apenas reafirma o compromisso. Então, Simão, apacenta as minhas ovelhas. Para amar a Jesus não era necessário ficar dizendo que acreditava nele, falando que era seu seguidor. Bastava fazer o bem como o mestre havia feito. Ao externarmos o amor pela doutrina espírita, apacentemos as ovelhas que nos são confiadas. O parente de vício, que às vezes a melhor solução é a não convivência, quando a convivência é muito apertada. Mas pelo menos desatar e deixar ir. Os irmãos de jornada, os colegas de trabalho, os alunos da escola, apacentar essas ovelhas, até porque nós também somos ovelhas. E aí, em determinado momento, Jesus começa a caminhar. Vira-se para Pedro e diz: segue-me. Não era, gente, um convite para um passeio na areia beira-mar.
Pedro já havia amadurecido bastante na sua fé, já havia compreendido bastante da mensagem de Jesus para seguir nos mesmos passos do Mestre, até ao sacrifício. Porque Jesus diz: quando era jovem, te cingias a ti mesmo, e ias para onde querias. E eu te digo que quando fores velho, te cingirão, e estenderás a mão, e te levarão para onde não queiras. Pedro começa a caminhar com Jesus, começa a assimilar os seus desafios, e voltando-se para trás, vê que João fazia menção de ir com eles. E para e pergunta: mas Senhor, e quanto a este? É aquela velha história: mas e os meus parentes? E os meus irmãos? E os meus filhos? E o meu compromisso do trabalho? Não dá para eu seguir na doutrina nessa velocidade ou nessa tarefa. E aí Jesus diz a Pedro: se eu quero que ele fique até que eu volte, o que te importa a ti? Segue-me tu. Para Pedro era hora, para João ainda não. João, tempos depois, é que foi parar em Éfeso, constituindo um núcleo cristão. Simão Pedro tinha naquele momento a maturidade, a idade, o discernimento para realizar a tarefa de Jesus, e João era adolescente. A melhor maneira de nós conduzirmos as criaturas que nós amamos é dando o exemplo do bem que a doutrina nos faz, sem abandoná-las afetivamente, emocionalmente. Porque há muitas criaturas que são excelentes trabalhadores espíritas, péssimos pais e mães. Temos que ter cuidado com isso. Aí estão os nossos convites. Se Jesus confiou em Pedro, apesar das suas fragilidades, nós que estamos num momento muito mais propício para acertar, nós cuja doutrina espírita nos traz o conhecimento que nos favorece a vivência da mensagem de Jesus, à luz do Espiritismo, apesar das nossas fragilidades, temos condições de acertar. Chegará um dia então que o Mestre e os seus mensageiros nos abordarão: Maurício, João, Marinha, Francisca, tu me amas? O que é que nós vamos responder? Aqueles que houvermos trabalhado bastante, levado a nossa tarefa até bom termo, diremos: sim, Senhor, eu te amo, e aqui estão as ovelhas que me confiaste, todas elas, enfim, em paz. Muita paz a todos. Muito obrigado. Em nome de todos, nós queremos agradecer ao nosso irmão Maurício Mancini, que essas belas palavras que nos foram transmitidas por ele possam realmente penetrar e calar fundo em nossos corações, porque a vida de Pedro é realmente uma lição de vivência para todos nós, e que nós aprendamos, como Pedro, a vencer as nossas dificuldades e ao final realmente darmos provas de que amamos Jesus. Prova difícil. Todos sabem como foi que Pedro morreu, né? Obrigado. Nós pedimos a Jesus que abençoe, que você possa, em outras oportunidades, nos dar prazer de estar conosco. Agradecemos também a presença do patrimônio histórico da nossa casa. Já tem aqui patrimônio. E agora, agradecendo a todos pela presença, nós então, acho que sem mais nada para o momento, expressando mais uma vez a nossa alegria e agradecendo a Deus, nós vamos pedir o seu João, então, faça por nós a prece de encerramento. Eu queria pedir permissão para fazer uma pequena referência à palestra do nosso Marcinho. Eu tive o prazer de conhecer essa casa. Já conhecia de nome
há bastante tempo, não muito tempo, mas eu queria dizer que a palestra dele foi realmente um primor para todos nós. Eu sou testemunha disso porque eu ouvi ele referir a uma infinidade de circunstâncias que eu presenciei o acontecimento dessa casa. Eu tenho uma memória relativamente boa, apesar de todo o meu desgaste, mas tenho uma memória relativamente boa para guardar muita coisa do passado. Então, foi realmente um relato de uma infinidade de acontecimentos, muitos que eu vi acontecer, o procedimento nosso aqui dentro dessa casa, de muitos companheiros. E queria dizer também que nós tivemos a alegria na sua palestra de verificar, de nos lembrar de um companheiro, Isaltino da Silveira, que também adotava essa modalidade de palestra humorística tão agradável, conforme só quem tem realmente preparação para expositor pode fazer, não é o meu caso, não é o meu caso, né? Então, por tudo isso, e pela beleza realmente da abordagem que ele fez, fiel dentro dos postulados da doutrina, nós queremos agradecer ao Mancini e agradecer a todos os Mancini mais uma vez, a presença de vocês. Estou certo que vocês nunca se arrependerão desse momento que tiveram aqui ouvindo o Mancini passar para nós esses conhecimentos que um dia serão uma propriedade de cada um de nós. Um dia vai ser. Então nós vamos orar em agradecimento. Sendo eu um dos que mais tenho a agradecer, porque me considero e me sinto como um dos mais beneficiados das atividades dessa casa nesse período de 100 anos que comemoramos hoje, porque tenho recebido aqui conhecimentos que têm realmente me sustentado, porque realmente nós estamos sempre navegando num barquinho pequeno, realmente, no caminho da vida, cheio de peripécias, que só é possível o equilíbrio se realmente essas mãos amigas nos sustentarem, conforme estamos sabendo, e hoje podemos sentir mais diretamente essas mãos nos sustentando através das intuições de como devemos fazer, como devemos proceder, das muitas coisas que não devemos falar e das poucas que precisamos dizer. Por tudo isso, nós queremos agradecer a Deus, nosso Pai, que é o distribuidor de todas essas bênçãos, por essa oportunidade tão feliz e alegre para nós, que está comemorando os 100 anos de atividade dessa casa, e por estar nessa reunião, cercado da vibração de todos vocês, e também por ter tido a felicidade da presença do nosso Mancini, que veio trazer para nós um alerta dessa realidade que está para cada um de nós. Só Deus, na sua infinita bondade, podia nos proporcionar esse prazer, essa alegria, essa graça nessa hora. E por isso nós queremos agradecer ao Pai, agradecer a Jesus, o Mestre, agradecer essa falange de trabalhadores que tem nos sustentado nas atividades dessa casa e tem nos orientado, nos inspirado no comportamento, para que possamos testemunhar junto dos nossos irmãos um pouco de paz que temos adquirido nesse convívio. Então nós pedimos permissão
ao nosso mentor espiritual desta casa, Dr. Guilherme Menezes, para dar por encerrada a nossa reunião de comemoração de 100 anos do Centro de Intervalença na Santa Paz do Senhor. Graças. Isso, pega tudo aí, que isso é um documento. Isso é um documento que nós... A ligação boa de vocês ajuda a gente. A gente não pode estar lá. Mas você já vai? Não, você vai. Ele vai autografar, O senhor também, eu tô aqui filmando de costas. Encosta aí, encosta aqui. Não, na quarta veio a moça dela. Agora você pode ir, Luiz. Quarta pra mim de tarde. Vai lá, Luiz. Também não vou. Tá filmando, hein? Vou mostrar pra Giana, hein? Vocês podem mexer. Vocês podem mexer, gente. É filme. Dá tchauzinho pra Giane aí. Aí, ó. Pronto. Pode dar tchauzinho pra Giane. Pronto, aí, viu? Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Somos
Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria, pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria, pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo